A palavra que Deus quer dar a vocês hoje tem o título de Um Evangelho de Vitória. E ninguém conversando agora como alguns estão. Vamos pôr atenção absoluta no que Deus quer falar. Não é nenhuma Bíblia, é a palavra de Deus. Tirada desse livro que não mudou e permanece. E o texto que está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, vou repetir. Você que está com a Bíblia, o texto que está em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, apresenta um extraordinário quadro visto por João, o apóstolo, o vidente do Apocalipse, onde ele observa um anjo a voar pelo meio do céu, visto tendo um evangelho eterno a proclamar a toda a gente. Precisamos pôr atenção na palavra. Ali tem dois que estão conversando, atrapalhando. Agora é para prestar atenção na palavra de Deus. Não é no Bíblia. Porque Deus quer falar a essa igreja. O anjo, irmãos, voando pelo meio do céu, visto nessa visão espantosa por João, é o símbolo que fala da rapidez da expansão do Evangelho. Nos últimos tempos, o Evangelho nunca progrediu tão rapidamente como agora, nesse tempo que é o tempo do final. Aproxima-se o dia da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. E ele fala no texto, e vi o anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar. Não é um evangelinho qualquer, que qualquer um é evangelho eterno. Quem pode repetir comigo? E o anjo tinha um evangelho eterno a pregar a toda a gente. Prestemos atenção a essa visão mística de João. E essa visão nos levará a uma poderosa multiplicação de discípulos, com a participação angelical. Através de uma rápida proclamação de um evangelho eterno. É um evangelho eterno em todo o mundo. Irmãos, presta atenção. Em quantos países este que vos fala pregou esse evangelho eterno? Eu não sei nem o número, vou até tentar contar alguns. Estados Unidos, Inglaterra, Tailândia, Itália, Portugal, Egito, Nigéria, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. E aí vai, porque este que vos fala recebeu essa ordem desse evangelho a ser pregado a todo mundo.
E foi uma rápida proclamação desse evangelho eterno em todo o mundo. Eu falei mais ou menos 8 ou 10 ou 12 países onde nós estivemos pregando a palavra do evangelho eterno sendo passada. Como foi isso? Essa visão, irmão, nos fala desses extraordinários feitos e acontecimentos que foram possíveis. Eu tentei contar hoje de manhã, pus aqui 8 ou 10, mais de 10 países receberam a palavra através do nosso ministério. Alguns até estão ali, ó. Até diáconos. Se você foi evangelizado e recebeu esse evangelho eterno, sob o discipulado de um líder, você não sai. Você faz parte. Não há como sair. Você pertence. Bate no irmão assim, bate na irmã, fala, você pertence, você é meu irmão. Não tem que sair para ir para outra denominação. Está assim de denominação, você sabe qual que é a certa? A Bíblia não prega denominação. A Bíblia fala dessa igreja. Se você faz parte da igreja, você não precisa sair. Você está na igreja você ama, você serve, você abençoa, você frequenta, você faz parte. 3 coisas. Essa visão vista pelo apóstolo João fala, primeira coisa, fala de um evangelho eterno a ser proclamado. Exatamente o versículo 6. Meio deduz, o anjo visto aparece com uma embaixada especial. Qual? Proclamar o evangelho eterno. E nós sabemos que o evangelho é um só, irmão. Tem gente por aí pregando o evangelho, querendo ser diferente, ele é um só. E esse evangelho que a palavra fala é imutável, pelo que é eterno. Nenhum outro evangelho está em foco nessa visão, além do evangelho de Cristo Jesus. Como podemos ver o seu resumo, e não vamos ver agora para prosseguirmos. O evangelho que oferece a vida abundante aos homens e também promete o julgamento que levará os que não creem à condenação eterna. Não é assim uma coisa simples. Você creu, salvo por Cristo. Você não creu, inferno. É que, em nosso entender, irmãos, um evangelho eterno seria o evangelho a ser pregado especialmente nos fins dos tempos, com certas advertências. Um evangelho que contraste com a mensagem falsa do evangelho sem compromisso, com conteúdo adaptado aos interesses humanos, cuja apresentação
vem se intensificando à medida que os tempos finais vão chegando. Um evangelho eterno que apresente o Deus verdadeiro, o Deus absoluto, soberano, todo-poderoso. Um evangelho eterno que apresente Jesus como Senhor, como dono de nossas vidas. Com a mensagem que leve as pessoas à sujeição completa e à obediência plena. O evangelho, o anjo, irmãos, voa rápido pelo céu, tendo esse evangelho genuíno, esse evangelho verdadeiro, esse evangelho puro, sem agregados. Agregados esses que visam adocicar e amenizar as verdades eternas. A pregação rápida de um evangelho eterno por todo o mundo. Eu me lembro quando lá em Nova York, quando lá na Inglaterra, como lá na Escócia, como lá na Tailândia, né, Neide? Como lá no Egito, em tantos países, em obediência a essa palavra de pregar esse evangelho eterno em todos os países que nos fossem possíveis. Essa pregação rápida de um evangelho eterno por todo o mundo. E esse evangelho, essa pregação, será a proclamação da graça de Deus ao mundo antes do retorno final de Cristo Jesus. E Ele está quase voltando, está esperando você passar esse evangelho eterno. Um evangelho eterno vitorioso sobre tudo que se opõe à verdade e à justiça de Deus no mundo. Será um evangelho de vitória contra o anticristo que vem conseguindo levar certas denominações à prática do evangelho frouxo e deteriorado, que vem se opondo à obra missionária no mundo, levantando perseguições de todos os tipos aos que verdadeiramente pregam o evangelho de Cristo. Vejamos outro enfoque dessa visão apocalíptica. Temei a Deus e dai-lhe glória. Versículo 7. É o grito do anjo que tem um evangelho eterno para pregar rapidamente aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E com grande voz, irmãos, o anjo continua dizendo: temei a Deus. O nosso Deus é o único Deus. Se você tivesse que vestir uma camisa, um uniforme para esse Deus, não seria do São Paulo, do Corinthians. Seria uma camisa específica e especial de um verdadeiro seguidor da palavra, do evangelho eterno. E o anjo diz com grande voz: temei a Deus. Eu falo para que todo mundo escuta. Temei a Deus, o nosso Deus é o único Deus. É o único Deus temível. A sua grande força, o seu imenso poder
infundem temor naqueles que o conhecem. A igreja primitiva era composta de crentes verdadeiros. E diz Atos 2:43. Presta atenção. Atos não sou eu que estou falando. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor que trata do pavor gerado pela presença majestosa do Deus que opera milagres. Atos 5:11 diz: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O temor a Deus, afasta da igreja o pecado e a hipocrisia. O temor a Deus, 2, aumenta a santidade e a sinceridade de quem diz seguir a Jesus. O temor a Deus, 3, cria espírito de submissão e obediência aos líderes verdadeiros. Irmãos, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Ele não entendia o porquê de todo o seu sofrimento, mas as suas experiências com Deus o levavam a temê-lo mais e mais. E quanto ao outro, Bildade despeja uma carga de culpa sobre Jó, então ele responde, quem sabe até chorando. Você lê isso em casa, Jó 9, 1-12. Jó 9, 1-12. A falta de uma experiência real com Deus, a falta de conhecimento das Escrituras, a irreverência diante da autoridade e soberania de Deus, é a profunda evidência da falta de temor a Deus nos dias de hoje. Temor, irmãos, é um sentimento de reverência, de respeito profundo a Deus e às suas coisas. Onde há temor, há pontualidade. Onde há temor, há zelo. Há escrúpulo. Onde há temor, há dedicação, há firmeza, há fidelidade, há transparência, há respeito no trato com as coisas de Deus. Temer a Deus é reverenciar a sua santidade e a sua soberania. Se eu perguntar a você que me ouve agora, por que é tão difícil conduzir um rebanho e fazer com que as ovelhas sejam submissas a Cristo e a sua palavra? Por que é tão difícil? Porque há tão pouco compromisso da parte dos crentes com a obra de Deus. E a resposta será: não há temor. Deus precisa ser temido. Precisa haver mais temor a Deus. O evangelho a ser pregado nos últimos tempos traz essa advertência, irmãos. Temei a Deus. Porque o Senhor se compadece dos que o temem. Você pensa que Deus se compadece de qualquer um? Não.
Deus se compadece daquelas pessoas que temem ao seu nome. Temei a Deus, porque a palavra diz: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai as autoridades verdadeiras. 1 Pedro 2,17. Temei a Deus e dai-lhe glória. Fala o anjo com grande voz. Temei a Deus, único e verdadeiro, e glorifiquem o seu santo nome. Aplaudam aquele que virá triunfante. Alegrem-se todos os povos. Celebrai ao Senhor com vozes de júbilo. Glorificai o Santo de Israel. E por último, irmãos, 3. Diz a palavra: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7b. A adoração é, portanto, é antes de tudo uma atitude de sujeição. Sujeição a Deus, através das suas verdadeiras autoridades. É o reconhecimento de que Deus é o Rei de Reis e nós somos seus súditos. É admiti-lo como nosso Pai eterno e reconhecermos-nos como seus filhos totalmente dele dependentes. Adorai. E esse louvor dessa adoração nos levará à vitória. O louvor nos liberta de nossas prisões, de nossos traumas e fraquezas, irmão. Basta lermos o best-seller Louvor que Liberta para enriquecer a nossa vida de adoração e louvor ao nosso Deus. Adorai! Eu repito, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai ao verdadeiro, ao Criador de todas as coisas. Cantemos, louvemos e junto adoremos ao Senhor. Esta é a posição de vitória da igreja contra os inimigos de Deus, contra as perseguições que, por certo, vão aumentar-se à medida que o dia final se achega. Levanto minha mão direita para abençoar a todos os que querem ser abençoados. Deus o abençoe e saia daqui para abençoar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.